Então, gente, continuando aqui com o rito da comunhão, nós vamos ver depois da finalização da oração eucarística, né, com por Cristo, com Cristo em Cristo, né, nós iniciamos o rito da comunhão. Então, tem colocado o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote diz de mãos unidas. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas de introduzir a oração do Pai Nosso, né? Então, ele poderia dizer, por exemplo, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, nós vamos dizer. Ele vai escolher só uma, tá? Então, logo em seguida, já vamos direto para a oração do Pai Nosso. O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo a oração do Pai Nosso. Perfeito? Sempre é importante lembrar que não tem o amém, né? E aqui não é só perdoai as nossas ofensas, mas é perdoai-nos as nossas ofensas. É sempre bom relembrar isso aí. E aqui o embolismo, né? Que é o sacerdote prossegue sozinho, de braços abertos, o embolismo. E o povo conclui aclamando: o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Uma coisa que eu não gostei muito dessa formatação do novo missal é o seguinte: a oração da paz foi cortada no meio. Mas ela diz o seguinte, né? O sacerdote de braços abertos diz em voz alta a oração da paz, né? Senhor Cristo, a paz e a unidade. Só que ela finaliza aqui: vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, e o povo responde amém. Então, ficar atento nessa parte que está cortado no meio, né? Então, a paz e a unidade, já se prepare para passar a página, para o padre continuar. Ele já sabe de cor, mas é bom que se siga, né? Exatamente o que ele está falando, esteja na missão. Então, o sacerdote voltado para o povo, estendendo e unindo as mãos, acrescenta: a paz do Senhor esteja sempre convosco. O povo responde: o amor de Cristo nos uniu. Em seguida, se for oportuno, então não é obrigatório, é só se for oportuno, o diácono ou sacerdote diz. Então, aqui tem 4 formas de introduzir o abraço da paz, né? Todos, segundo o costume do lugar, manifestam uns aos outros a paz, a comunhão e a caridade. O sacerdote dá a paz ao diácono e aos outros ministros. Beleza. Em seguida, né, ou dá a paz do Senhor esteja sempre convosco, ou dá o abraço da paz, né, o sacerdote parte o pão consagrado sobre a patena e coloca um pedaço no cálice, rezando essa oração em silêncio. Enquanto ele faz isso, nós rezamos o Cordeiro de Deus. Perfeito? Em seguida, o sacerdote mãos unidas reza em silêncio essa oração, né? Beleza, aqui também ficou meio cortado, eu acho que eu poderia ter feito de outra forma, mas é o seguinte. Então o sacerdote, né, depois dessa oração e o do Cordeiro de Deus, faz a genuflexão, toma a hóstia na mão e eleva um pouco sobre a patena ou o cálice, dizendo em voz alta, voltado para o povo. Então ele pode dizer: ou felizes os convidados para a ceia do Senhor, ou quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou ele pode dizer: provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem nele encontra seu refúgio. Ou ele pode dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come deste pão viverá eternamente. Ou ele pode dizer: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. E depois de uma dessas frases, né, uma dessas 5, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o povo acrescenta: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, né? E serei salvo, não é uma só, né? Uma palavra. Perfeito? Depois disso, o sacerdote, voltado para o altar, reza em silêncio: o corpo de Cristo me guarda a vida eterna, e comunga o corpo de Cristo. Depois, mesma coisa para o cálice: o sangue de Cristo me guarda para a vida eterna, e comunga o sangue de Cristo. Em seguida, toma a patena ou cibório, aproxima os seus que vão comungar e mostra a hóstia um pouco elevada a cada um deles, dizendo: o corpo de Cristo, e o que vai comungar responde amém. E aí a mesma coisa se procedem da mesma forma, né? Se o diácono ou outro ministro da Sagrada Comunhão, ao distribuir a Sagrada Comunhão, prossegue do mesmo modo. Se houver comunhão das espécies, tem aqui uma explicação na introdução geral do Missal Romano sobre essa questão. Quando o sacerdote comunga o corpo de Cristo, inicia-se o canto de comunhão. Terminada a comunhão, o sacerdote, o diácono ou acólito, nesse caso instituído, purifica a patena e o cálice. Enquanto se faz a purificação, o sacerdote reza em silêncio essa oração. Então o sacerdote pode voltar à cadeira. É aconselhável guardar algum tempo de silêncio sagrado ou proferir um salmo ou outro cântico de louvor. Em seguida, junto ao altar à cadeira, o sacerdote, pé voltado para o povo, diz de mãos unidas: oremos. E todos com o sacerdote rezam algum tempo em silêncio e ainda não fizeram.
Em seguida, o sacerdote, braços abertos, profere a oração depois da comunhão. Onde que está? A gente já viu bastante disso aqui, né? Oração depois da comunhão. Está naquelas primeiras partes do próprio do templo. Ao terminar, o povo aclama amém. E aí vem os ritos finais, né? Para encerrar. Em seguida, faça breves comunicações ao povo. Em seguida, que é os avisos, né? Em seguida, faça a despedida. O sacerdote voltado para o povo, abre os braços e diz: o Senhor esteja convosco, e o povo responde: Ele está no meio de nós. E o sacerdote abençoa o povo, dizendo: Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e o povo responde: Amém. Perfeito. Em alguns dias, essa forma de bênção poderá ser precedida, de acordo com as rúbricas, por uma fórmula mais solene ou oração sobre o povo. Nós vamos ver isso aqui agora. Na missa pontifical, então, como é que o bispo pode dar a bênção na missa pontifical, que está aqui conforme as rúbricas? Vou passar isso aqui, que isso aqui é mais para quem tem mais costume com o bispo, né? Depois, o diácono, o próprio sacerdote, diz ao povo de mãos unidas: Ide em paz, o Senhor os acompanhe, e que tem 2, 3, 4, mais 4 opções de como ele poderia fazer isso. E o povo responde: graças a Deus. Então o sacerdote beija o altar em sinal de veneração, como no início. Feito com os ministros da devida reverência, retira-se. Caso ocorra ainda alguma ação litúrgica, omite-se o rito de despedida, e assim se encerra a missa. As bênçãos solenes que podem trocar, conforme foi dito aqui no 142, certo? Vai estar aqui logo em seguida. Então, bênçãos no fim da missa e oração sobre o povo. Então, as seguintes bênçãos podem ser utilizadas à vontade do sacerdote, no fim da celebração da missa, de uma celebração da palavra, da liturgia das horas ou dos sacramentos. O sacerdote voltado para o povo diz: o Senhor esteja convosco. O povo responde: Ele está no meio de nós. O diácono, ou na falta dele, o próprio sacerdote pode fazer, né? Não é obrigatório, não. O convite com essas palavras: se inclinares para receber a bênção. Em seguida, o sacerdote, estendendo as mãos sobre o povo, profere a bênção e todos respondem amém. Então tem aqui, no Advento, essa bênção solene, no Natal do Senhor, essa bênção solene, no início do ano, essa bênção solene, na Epifania do Senhor, essa bênção solene, Paixão do Senhor, que é domingo de Ramos, essa bênção solene, lembrando que na celebração da sexta-feira da Paixão não tem bênção, né, conforme a gente já viu. Apenas aquela oração sobre o povo. Tempo pascal, essa bênção. Celebração da Ascensão do Senhor, esta. Espírito Santo, por exemplo, Pentecostes, essa bênção. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de bênçãos solenes para o tempo comum. Das celebrações dos santos, uma bênção para Bem-aventurada Virgem Maria, uma para Santos Pedro e Paulo, uma para os santos apóstolos, uma para na festa de um santo, só que de forma mais genérica, né? Tanto que não tem nenhum qual santo está escrito. Uma para Dia de Todos os Santos, dedicação da igreja e celebração dos fiéis defuntos. Perfeito? E também temos as orações sobre o povo. Seguintes orações podem ser utilizadas, segundo o critério do sacerdote, no fim da missa, da celebração da palavra, do ofício ou dos sacramentos. O sacerdote voltado para o povo, abrindo os braços, diz: o Senhor esteja convosco. O povo responde: Ele está no meio de nós. O diácono, na falta dele, o próprio sacerdote, faz o convite, né? Inclinai-vos para receber a bênção. Ou exprime com outras palavras. Em seguida, o sacerdote estende as mãos sobre o povo, reza a oração, qual todos respondem amém. Depois da oração, o sacerdote acrescenta sempre: e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Temos aqui as orações sobre o povo, que são 26 possibilidades e 2 para a festa de santo. Ok? E aqui a gente encerra o ordinário da missa. Perfeito? Então, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.